Mas, vamos falar da Jovem Pan. A gente tava falando que a esquerda, o progressismo, se espalhou por toda a mídia e por todas, pelas escolas e tudo mais. A Jovem Pan e outros veículos, elas se assumem como uma oposição a isso, como uma coisa mais conservadora, mais de direita, ou não? Existe essa... Não, eu acho a Jovem Pan uma maravilha. Então, mas eles se assumem Como o quê? como alguma coisa diferente, como uma emissora, como uma rádio de direita ou não? Não. Porque eu vejo que o Morning Show não é tanto assim. Mas o Pânico é mais, os Pingos dos Is e tal. Olha, Vilela, Você a entendeu, né? gente Se tem... vem de Não, cima pra entendi baixo... perfeito, Ah, entendi tá. perfeitamente o que você quer dizer. A gente tem uma hegemonia tão grande de uma esquerda progressista na mídia mundial Que a maioria das pessoas não e na assume mídia isso, né? brasileira. É. Então, a Folha de São Paulo, 99% das pessoas vêm de escola de comunicação, são esquerdistas. Estado de São Paulo, idem. O Jornal do Brasil, idem, que tinha hoje, nem sei se existe mais. Terra, idem. UOL, idem. A Jovem Pan é hoje, talvez, quer dizer, a única que tem projeção, né? Projeção maior, assim, em termos numéricos. CNN, talvez. A CNN virou de esquerda, começou Mas como não, de centro. começou de centro. Depois esquerdou. Então, assim, é muito difícil quando você tem uma cultura progressista estabelecida em academia, universidades, instituições culturais, em mídia, estabelecer um contraponto nesse sentido, e é um contraponto que tem um público gigantesco, que a maioria da população brasileira, nesses moldes que a gente se colocou Era aqui de órfã, família, é órfã, é conservadora, cacete. Então você tem uma elite cultural, intelectual, de esquerda, com uma imensa maioria de conservadores. A ponto de você ter uma imensa maioria de conservadores que votaram em 4 candidatos de esquerda, se eu não me engano, em 2003. Todo mundo era de esquerda. O Lula falou, não tem nenhum candidato de direita. Então, assim, é uma sociocultura. A Jovem Pan é um contraponto, ela não é de direita. Você percebe? Entendi. Ela tem pessoas de direita e esquerda. O Morning Show, a maioria dos integrantes, inclusive nos bastidores, é de esquerda. Joel, Paulinha. Joel, Paulinha, o Vini. Vini é lulista, pô. Ah, é? Pelo amor de Deus, vai votar no Lula. Paulo. O Paulo é terceira via doriana. Paulo é encantado pelo João Dória. Qual era a Ele pergunta ama o do João Paulo? Dória. Mas eu adoro ele, é um direito dele. Acho que o Dória vai ganhar, assim, as eleições. Depois você pergunta pra ele. Não, ele falou... A máquina vai... Fala, olha, você tá igual o editor lá, falando que a máquina... Ele falou pra mim, ele acha que vai ganhar. Acho que o Dória vai ganhar. O Dória veio aqui. O que perguntaram sobre o Paulo? Se ele está se abrindo com um viés tipo Joel. Não, tipo Joel, não. Joel vai votar no Lula no final. Ele vai negar, no final das contas, ele vai votar no Lula. Porque não acredita em terceira via. O Joel fala de terceira via, mas eu acho que a terceira via que o Joel fala, e eu não sei até que ponto ele tem consciência disso, né? É cabo eleitoral do Lula, cara. Porque não tem possibilidade, margem. Você tem 1/3 da população alinhada com o Lula que, depois da soltura dele pelo STF, saiu inclusive do armário, que esse petista aguerrido agora pode sair e dizer, tá vendo, ó, meu candidato foi injustiçado, que é o mal do STF fez, né? Meu candidato foi injustiçado. Aquele demônio do Moro trancafiou o Lula, um homem que roubou dezenas de bilhões, como um Marte terrível que foi. Aí você tem um texto também que é engraçado isso, né? Que se o Bolsonaro matar a mãe, vota no Bolsonaro. E você tem outros lá investigados. Vocês percebem, não tem possibilidade de ascensão de uma terceira via. Seria praticamente impossível. O Bolsonaro fazer uma merda muito grande, o Lula ser preso novamente. Então, eu acho que a possibilidade de ascensão é praticamente mínima. O Moro talvez podia pegar uns votos do Bolsonaro, mas eu acho também muito inviável. Então, quem fala em terceira via hoje, a meu ver, não vou citar o nome do Joel, não, mas tem muito jornalista da mídia, que fala em terceira via, que no fim das contas, eles não são burros. Eles sabem que existe uma chance real, e eu também acho chance real, do Lula ser vencedor nessas eleições. Aí é uma coisa que eu acho uma coisa perversa. Muitos jornalistas antipetistas, já citei o nome deles, mas não vou citar não, senão não quero criar encrenca. Antipetistas? Jornalistas antipetistas, tipo, sei lá, Reinaldo Azevedo, tá. Diogo Mainardi, esses ícones, essas pessoas que se formaram no antipetismo. Elas achavam que iam construir um governo liberal, elas queriam ser parte da hegemonia desse governo liberal, conservador que seja. Aí surgiu o Bolsonaro. Que não é exatamente a figura ideal que eles têm. Esse pessoal era meio elitista. Elitista do ponto de vista de boas ideias, eu até entendo isso. Mas o Brasil não é Inglaterra, eles não percebem isso. Bolsonaro é o que a gente tinha, enfim. E aí eles se colocam como anti-bolsonaristas hoje, sabem que não existe possibilidade, porque eles são inteligentes, de uma terceira via minimamente remota. Eles querem, no fundo, Vilela, que o Lula seja eleito. Por quê? Mas aí eu acho que é perverso.
Não é pelo bem do país, é pelo bem deles. Porque todos esses jornalistas que se criaram no antipetismo, pega o engajamento social dele nas redes sociais. Caiu. É quase nenhum. Ah, Quem lê essas pessoas? Sei lá, se a China, grandes bilionários que sustentam esses movimentos, globalistas, etc. Eles não têm reverberação praticamente nenhuma. Não vou citar nomes aqui que todo mundo sabe quem são. Que eram grandes expoentes do jornalismo. E agora surgiu no governo Bolsonaro outros expoentes, outros jornalistas, gente blogueiro, gente que veio à tona assim desse fenômeno e que tem 10, 20, 30, 40 vezes mais ressonância. Então é por questão de vaidade. Porque eles sabem se o Lula ganhar, eles voltam a ser a ficar no, antipetista. no Olimpo do antipetismo no Ah. dia seguinte. Eles se tornarão, percebe? Oposição ao primeiro dia do Lula. Só que eles terão oposição com muito mais holofotes do que eles jamais tiveram ou jamais terão no governo do Bolsonaro. Então é assim uma coisa de narcisismo, de vaidade. É de ego. Terceira via, praticamente, quem que vai ser a terceira via? O João Dória, se você conversa com qualquer motorista de Uber aqui, tem que estar batendo o João Dória, coitado. Nem a mãe do João Dória vota nele. O Eduardo Leite pode ser que tenha uma ascensão, é um menino desconhecido, Ciro. gay. O Ciro Gomes, assim, o Ciro Gomes já estava com a Bíblia. Ele não sabe nem o público que ele tem. A Bíblia é igual à Constituição. Primeiro que a Constituição é uma bosta, porra. Tá querendo amealhar eleitorado conservador, falando mal do Lula. Conversa fiada. O Ciro Gomes fez parte do governo Lula, foi ministro 2 vezes. Primeiro momento que o Lula tiver no segundo turno, eventualmente, com o Bolsonaro, ele vai se alinhar com o Lula, vai se ajustar ao Lula. O Ciro Gomes é Lula. É uma esquerda mais bem apessoada, como era uma esquerda mais bem apessoada do PSDB, desse teatro de tesouras, em relação ao PT, que eventualmente vai se circundar do PT no eventual governo do Lula, assim como o PSDB. Por que você acha que o Fernando Henrique faz toda semana um elogio ao Lula? Não, entre o Bolsonaro e o Lula eu sou Lula. Entre o Bolsonaro e o Lula eu sou Lula. Tem um candidato dele lá, do Dória, que ele praticamente nunca nem cita o nome. Porque ele sabe que a única possibilidade do PSDB, que é um partido sem identidade, a direita que acolhia o PSDB hoje é do Bolsonaro. A esquerda que nunca acolheu o PSDB tá com o PT. Não tem ninguém, não tem voto. O PSDB não tem voto, não teve voto no Alckmin, não vai ter voto no meio do caminho. nenhum agora. Então ele sabe que a única possibilidade de reerguimento do PSDB é no eventual governo Lula. Como ministério, ele vai ter os sonhos. O PT, o PSDB unindo no segundo turno contra o Bolsonaro no eventual governo Lula. Então o governo Lula faz bem pro establishment, faz bem pro jornalista, esse jornalista antipetista, faz bem, de certa forma, pro establishment corrupto e pro próprio partido que estava sufocado como PSDB. Vai fazer bem também pro Ciro Gomes, pra esses juntos da terceira via. Então esses terceira via, o que eles fazem? Ficam falando que o Bolsonaro é assassino, nazista, genocida, porque todos eles, de alguma forma, ainda que pela oposição, percebe? Vão se beneficiar de um eventual governo Lula. Seja pela corrupção, pela oposição, ou seja pela integração ao seu governo. Mas voltando ao Morning Show... Nossa, eu fugi do assunto. Não. Ah. A gente abriu outro leque. Voltando ao Morning Show, aquelas tretas são falsas ou não, né? Não. O pessoal deve ter perguntado aí também, porque tem treta lá. Eu achei que tava repetindo uma treta, você, Joel, e aí eu vi que era uma nova. É nova do mesmo assunto. Foi engraçado. Não, foi a foto do filho do Bolsonaro lá na... De shake. Shake. Caiu na empregada do Joel. Ah, sempre cai na empregada do O Joel. Joel é um ícone. Eu sinto muito pro Joel. Mas Eu por que adoro que- o Joel. Eu gosto do Joel. Acho o Joel um cara bacana. Acho ele equivocado, às vezes meio cínico, mas eu gosto dele. Adoro o pai dele, um dos maiores intelectuais. Mas o que eu vejo é que Do vocês mundo, do terminam a Brasil. discussão e depois Não, continuam eu amigos, gosto do né? cara. Eu consigo separar as coisas. Eu sou o polo de conciliação entre as pessoas. O Joel também é assim, mas o Joel, enfim, não vou entrar em detalhe. Joel o quê? Não quero falar do Joel. Mas e das tretas? Mas as tretas são reais. Agora, eu acho assim, quando a gente tá em defesa de uma ideia, sei lá, sou a favor do aborto, você é contra. Você acha que aborto é matar pessoas, eu acho que é uma questão de saúde pública, tô falando em tese. Sei. É claro que vai dar uma treta. Fala, bom, você é um assassino, você quer matar um feto no ventre de uma mãe. Eu falo, mas você quer que as mulheres passem dificuldades, morrem com filho no ventre, gestem crianças sem nenhum tipo de conformidade. Então, assim, da mesma forma, isolamento social. E o Joel acha, grosso modo, que quem tava andando na rua tava querendo matar gente. Ele me chamou de assassino. Chamou de assassino? Gentilmente. Aí eu achava que o pai de família que queria arcar com os custos e benefícios e malefícios de um risco e queria botar comida no prato do filho, não devia ter a porta soldada pelo prefeito, pelo governador e ser deixado trabalhar com as devidas medidas de distanciamento que ele pudesse fazer. Joel era isolacionista. Então, assim, é uma questão de vida ou morte. Então, é uma questão
Aí, Que acirra os ânimos, não tem jeito. aí, eventualmente, a Zoe trouxe esse assunto. É o assunto porque você sabe o que aconteceu, né? Não, eu só fiquei falando O Joel tava em home office na época do isolamento e surgiu. Pô, sacanagem. O Joel, me perdoa, mas enfim. Surgiu a empregada dele, no fundo, do home office. Aí a internet falou: como é que é? O cara que é isolacionista é empregada? Quer dizer, isolamento pra ele, a empregada vem da periferia pra trabalhar na casa dele. Aí o que eu falei, basicamente, é isso. E ele fica falando, é mentira! Mentira, caralho, tá filmado, porra. Tá filmado. Aí eu fiquei agressivo na hora. Falei, seu retrato da hipocrisia, pequeno burguês que manda a empregada vir, isolamento pra mim, mas pros outros não. O que eu falei, basicamente, agora, falando em termos civilizados, é que o que a gente quer, Joel, é que seja dada a possibilidade de trabalhadores autônomos, ambulantes, microempreendedores, tivessem a mesma oportunidade da sua empregada. De trabalhar com os devidos recursos, com os devidos cuidados sanitários, mas não ser impedidos, ser tolhidos e ser obrigados a ficar em casa. Aí ele fica puto. É mentira. Não sei lá o que ele acha que é mentira, mas tá gravado. E aí toda vez ele fica puto comigo, me chama de assassino, eu chamo ele de hipócrita. Mas depois a gente conversa, fica tudo bem, ou quase.